Saudações aos inscritos. Origem comum do autoritarismo. Vocês estão vendo na capa do vídeo aí várias gravuras, fotos, charges de personalidades de ditadores, políticos, pessoas que já mandaram, mandam ou ainda mandarão no mundo, tiranetes aí. Então dizem que a biologia fala isso. O grupo de organismos, todo o grupo de organismos tem origem de um ancestral comum, né? A teoria de origem universal postula que todos os organismos, né, que existem na Terra, eles descendem de um ancestral comum. Seja como for, uma coisa é certa: nós todos estamos interligados, ou fisicamente ou espiritualmente, através de memórias do inconsciente ou de atavismos. Nós estamos ligados, uma pessoa é sempre ligada à outra. E nas memórias da humanidade sempre ficam gravadas as ideias que o Maquiavel escreveu, que o Sun escreveu, que o Calígula, que o Nero, que o Gengis Khan, que todos os tiranos e psicopatas que já viveram nesse planeta deixaram alguma coisa escrita, algum ensinamento, para o bem ou para o mal. E nós herdamos essas memórias. Então, vamos tratar do Chan. O Chan virou o maior estrategista do Brasil, talvez do mundo, sem nunca ter estado numa guerra ou numa academia, não foi formado nos corredores das Agulhas Negras, nem no ITA, tampouco nas batalhas virtuais das cuidadas casernas lá das Forças Armadas. Ele foi forjado nas mãos do Vamp, do comandante, do CPX, do Chu, nessas batalhas reais aí do dia a dia, nesses combates escusos aí, fora das quatro linhas da Constituição e dos discursos inócuos, enquanto nós torcíamos pelo Batman, pelo Super-Homem, o Chan torcia pelo Coringa, pelo Lex Luthor, que são os vilões, né? E ele sabe que os heróis só vencem nas histórias em quadrinhos e nos filmes de Hollywood. Na vida real, os vilões se dão muito bem e nós sabemos que o crime compensa. O Sun Tzu, ele dizia no livro A Arte da Guerra, abre aspas, aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá perigo. Aquele que não conhece o inimigo e não conhece a si mesmo, às vezes ganhas e às vezes perdes. Já os que não conhecem nem o inimigo nem a si mesmo, estão fadados ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas, fecha aspas. Então, enquanto a esquerda resolveu usar o gramscismo aqui para infiltrar os seus agentes em todos os órgãos do Estado, os princípios de Maquiavel, descritos na obra O Príncipe, bem como as estratégias de Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, e eles fizeram isso durante décadas. Eles foram estudando, se infiltrando, preparando um cenário para promover uma revolução socialista comunista aqui no Brasil. Então, lentamente a esquerda foi desmontando e desconstruindo os nossos valores morais, familiares, religiosos, cooptando políticos, juristas, se infiltrando na igreja, nas escolas, universidades, no meio artístico dos intelectuais, nos meios de comunicação e até nas empresas, através dos sindicatos, eles foram se infiltrando. Então, com o fim da Guerra Fria, lá em 1989, a queda do Muro de Berlim, aqui na América o Fidel Castro, ditador de Cuba, juntou-se ao sindicalista corrupto CPX e criaram uma organização revolucionária chamada de Foro de São Paulo, para unir as esquerdas aqui da América Latina, e o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua riqueza, seria um financiador para liderar esse movimento. E o Lula é um marionete do movimento, porque ele é um ignorante, um populista, um apedeuta, mas ele serve para atacar, para dizer mentiras, ele tem muita coragem e cara de pau. Então ele abriu um caminho para os estrategistas do partido, do PT, dos intelectuais, e foi instado a ser o testa de ferro desse movimento, e aproveitando o baixíssimo nível intelectual do povo brasileiro, a cultura política, eu quero dizer, né? E aqui a brecha seria para as Forças Armadas não permitir que isso acontecesse, porque eles teriam que liderar, alguém tem que liderar as coisas. Mas por mais de 34 anos, né, desde o início e final do governo militar em 1985, até a posse do Bolsonaro em 2019, a esquerda conseguiu aparelhar todos os segmentos da população brasileira, infiltrou-se na burocracia estatal,
E nós imaginávamos que as Forças Armadas seria o único reduto que se mantinha íntegro, né? Onde a esquerda não havia dominado. Mas nós erramos. Enquanto o Bolsonaro assumiu a Previdência em 2019, o Brasil decente respirou aliviado, né? A roubalheira e a corrupção praticadas nesse período pela esquerda sofreu um baque, assim. Mas eles ficaram infiltrados organicamente, só esperando o momento certo para voltar à cena do crime. Só precisavam de alguém corajoso, com conhecimento, legitimidade e ousadia suficiente para tomar as medidas inconstitucionais, arbitrárias, que fosse capaz de jogar o jogo sujo dentro e fora das 4 linhas da Constituição, e esse nome aflorou de dentro do sistema, é o Chan. Então, o Sun Tzu dizia, abre aspas, a essência da guerra é não subjugar os inimigos, vencendo todas as batalhas. A verdadeira arte da guerra é vencer os inimigos sem precisar travar uma única batalha. Fecha aspas. Vejam só que filosofia, que ensinamento. O Chan, destemido conhecedor dos bastidores e dos porões da política e da marginalidade do crime organizado, que ele conhece muito bem, aluno mais graduado do Sun Tzu e do Maquiavel, ele conhecia profundamente a gana que a esquerda tem pelo poder e os indivíduos sem escrúpulos que são capazes de vender a própria alma. Então, a total falta de caráter da esmagadora maioria dos políticos aí e a fragilidade dos seus companheiros do Poder Judiciário, ciente da insolvência da mídia após a era Bolsonaro e sabedor da gigantesca e trilionária negociata das ONGs, aí, organizações internacionais, que há anos vêm dilapidando as finanças do país, cuja sangria foi estancada justamente por Bolsonaro, e principalmente pela incompetência, acomodação e lassidão da cúpula dos generais das Forças Armadas, generais obsoletos, já idosos, com as suas medalhas, o estrategista pegou a sua caneta, agarrou sua caneta e partiu para cima. É agora. Então o Chan foi cirúrgico, ele colocou o Brasil de joelhos, sem ter um único voto, sem dar um único tiro, sem precisar travar nenhuma batalha. Ele colocou o corrupto legislativo chafurdado no Congresso, neutralizou seus colegas da STF, da Suprema Corte, fazendo-os trabalhar para ele, dando cunho legal a toda e qualquer ação enviada através da nova interpretação que ele fazia das leis. E aí, o que ele fez? Conseguiu calar toda a direita através da interpretação dos atos antidemocráticos, das fake news. Ele virou acusador, investigador, vítima, juiz e acusador. E o Chan mandou prender todos os contrários e o seu projeto de poder se tornou absoluto. Ainda restam alguns povos aí que ele não conseguiu neutralizar, que são os calcanhares de Aquiles, né, da democracia. Alguns patriotas que são ainda leais, e o Brasil sério quis que não houvesse um golpe. Ele sabia que as Forças Armadas não iam invadir com tanques, não precisava isso. Queriam apenas que as Forças Armadas, como poder moderador, dessem um suporte, garantissem de forma constitucional uma eleição limpa, transparente, auditável, exigindo que o TSE apresentasse os códigos-fontes para a perícia. E o Chan negou e ainda disse: venham pegar se vocês forem machos. E ninguém foi e ficou por isso mesmo. Então o capitão Bolsonaro, sem dúvida, ele foi o maior presidente que o Brasil já teve até hoje. E entrou para a história, e os brasileiros admiram as mudanças que ele fez nesse período, um país infiltrado por comunistas e corrupto em todos os setores. Infelizmente, na hora que o presidente mais precisou, ele não pôde contar com o acovardado poder moderador, entre aspas, né, que ora agoniza de vergonha no seu túmulo de honras, recheado pelas glórias do passado e prestando continência para comunistas. A nossa situação é muito ruim, pessoal. Esses vídeos que eu faço são para pessoas de um certo nível aí, né? Por isso que eu tenho bem pouquinhos inscritos aí, porque as pessoas não entendem o que eu digo aqui. Mas eu deixo a literatura aqui, eu deixo filmes, vídeos, informações, aulas, para as pessoas pesquisarem e verem o que eu estou falando. Isso é muito importante. Veja esse quadro aí, esse quadro na vertical, na horizontal, ele sempre cai em colunas ali, em linhas de corruptos,
de qualquer forma que você olhar aquele tabuleiro ali, é só corrupto em cima, corrupto embaixo, corrupto do lado, corrupto à esquerda e à direita. Então, meus amigos, se inscrevam nesse meu canal aqui, César Ramos Dextravox. Eu tenho 800 vídeos no canal que vocês podem ver. Eu indico filmes, vídeos, palestras, podcasts. Vou deixar um filme maravilhoso aí para vocês. E um livro também, chamado O Príncipe de Maquiavel. É um livro que está de graça na internet para baixar. Vou deixar também um filme, isso aí. O nome do filme é Os Fracos Não Têm Vez. Onde os Fracos Não Têm Vez é um filme de 2007. Foi baseado num livro com o mesmo nome. Tem uns atores ali, tem uma maneira... O único filme onde a gente vê que o vilão se dá bem, não acontece nada, bem parecido com o Brasil, né? O vilão mata todo mundo, é um psicopata, faz e acontece, as pessoas saem do caminho dele, não enfrentam ele, têm medo dele e ele sai por cima sempre. Então é uma coisa horrível, mas é real, né? A gente vê que as coisas estão acontecendo assim. Então, meus amigos, é isso aí. Prestem muita atenção nisso que eu disse, vejam esses parâmetros aí, e amanhã a gente volta.